Por favor, não reaja a nada neste momento. Nem ao título, nem ao som da sua respiração, nem aos pensamentos que já começaram a formar argumentos dentro da sua mente. Só observe. Esse vídeo é um pedido, um lembrete, um chamado sutil para você parar de lutar com a vida. Tudo aquilo que você tenta mudar com força, resiste. Tudo aquilo que você combate, cresce. E quanto mais você reage, mais você reforça a prisão que te impede de ver. Mas agora, aqui, neste instante, um novo espaço está sendo aberto dentro de você. Você está prestes a atravessar 5 portais, 5 tópicos que não vão apenas te ensinar algo novo. Eles vão desconstruir aquilo que nunca foi verdade. Eles vão desafiar a sua identidade. Vão desarmar o seu ego. E no lugar disso tudo, vão te entregar a lembrança mais simples e mais poderosa que existe. A paz não vem da vitória sobre algo. Ela vem do não combate. Então, por favor, não reaja. Apenas escute. Permita-se ser atravessado por essas palavras como quem recebe um vento leve no rosto. Como quem ouve uma música e deixa o corpo dançar. Sem esforço. E um lembrete muito importante. Esse conteúdo não é para assistir uma vez só. Ele é feito para te acompanhar, para te recalibrar, para conversar com o seu subconsciente nas entrelinhas. Você pode voltar aqui sempre que sentir que a mente está começando a gritar de novo. Aliás, você pode até deixar esse vídeo tocando em volume baixo enquanto cuida da casa, dirige, caminha, porque ele funciona como uma ressonância. Uma frequência vibracional que vai dissolvendo resistências aos poucos. E se você sente que esse tipo de conteúdo tem valor, então deixa o seu like, porque ele ativa o algoritmo da consciência para que mais pessoas possam receber esse chamado. Se inscreve, porque tem muito mais chegando. E ativa o sininho, porque cada novo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir naquele dia. Agora respira fundo, solta os ombros. E vamos começar, porque o tópico 1 está pronto para te mostrar que tudo o que te fere é só sua mente reagindo. E que a verdadeira liberdade começa quando você deixa de ser refém das suas emoções. Por favor, não reaja. Tópico 1. Cuidado, não reaja. Cuidado com o que você sente. Cuidado com o impulso. Cuidado com a sua reação. Tudo aquilo ao qual você reage não é real. É apenas a sua mente tentando te proteger de algo que ela mesma criou. É a mente que sente raiva. É a mente que se fere, se apega, se ofende. É ela quem quer controlar o mundo, as pessoas, os acontecimentos. É ela que reage com teimosia, com tensão, com desespero. Mas e se você não der ouvidos? Onde estará a raiva se não houver quem a segure? Onde estará a tristeza se não houver um eu para senti-la como verdade? Onde estarão as reações se você não reagir? Quando você domina a mente, o mundo se dissolve como fumaça. O que antes era problema, vira vento. O que antes era condição, vira espelho. E só o que sobra é a paz. A paz não é o fim de um conflito. A paz é o que sobra quando a mente se cala. Tópico 2. Quando não há nada na mente. Quando não há nada na mente, não há peso, não há drama, não há resistência. E o que sobra é felicidade. Simples assim. Felicidade sem motivo. Ela sempre esteve lá, escondida sob os ruídos. Mas a mente fez tanto barulho que você acreditou que precisava fazer algo para alcançá-la. A mente é uma fábrica de interferências. Ela inventa problemas, projeta cenários, dramatiza lembranças. Ela transforma qualquer paz em ansiedade. Mas isso só acontece quando você a ouve. Quando a dúvida chega, quando o medo se aproxima, quando a raiva sobe como fogo quente na pele, não os alimente, não os entretenha. Não aceite o convite, porque a mente não quer só visitar você. Ela quer que você sente com ela. Tome um café e acredite em cada palavra. Ela quer contar histórias. E mais do que isso, ela quer que você se esqueça de que está apenas ouvindo uma história. Mas agora você sabe. Os pensamentos não são seus amigos. Eles não estão tentando te ajudar.
Eles só estão tentando te manter onde sempre estiveram, no controle, e até mesmo os pensamentos bons são distrações sutis. Eles te elevam um pouco, só para te derrubar depois. Porque todo pensamento é limitação. E você não nasceu para viver dentro de pensamentos. Você nasceu para transcendê-los, para ir além, para descansar no espaço onde não há ideia nenhuma, só presença. E esse espaço está disponível, agora. Você não precisa de um tapete de meditação, não precisa de incenso, não precisa de um templo. Você só precisa voltar para si, agora, enquanto dirige, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto o mundo gira lá fora. A consciência só observa, silenciosa, intocada, imensa. E quando você está ciente de si, de quem realmente é, o resto se dissolve, porque tudo mais é só projeção. Tudo o que você vê, sente, imagina, é uma ilusão de ótica, um holograma. Você quer se libertar? Pare de negociar com os pensamentos. Eles não sabem o caminho. Eles são o próprio labirinto. E agora que você viu isso, você pode ficar no silêncio, no centro, no nada, porque no nada você é tudo. E no tópico 3, vamos dar um passo ainda mais profundo. Mostrar que quando a mente está vazia, o medo desaparece. Porque o medo só existe onde há apego à forma. E o ser é sem forma. Tópico 3. Você criou este mundo. Sabe quando você assiste a um filme pesado, com caos, violência, traições e dores, e em algum momento você suspira e diz: ufa, ainda bem que é só um filme. Pois é. E se eu te dissesse que a vida é a mesma coisa? Você observa as cenas. Você vê injustiças, separações, confusões. Você vê o mundo pegando fogo. Mas isso só te machuca, porque você esqueceu que é só projeção. Não no sentido de negar o que está acontecendo, mas no sentido de lembrar que o filme é criado por dentro. E você é quem segura o projetor. O mundo que você vê é feito de você, da sua mente, da sua imaginação. Você criou esse mundo, não com intenção consciente, mas com tudo aquilo que você acreditou ser verdade até hoje. E tudo muda quando você para de lutar com o filme. Quando você não toma partido. Quando você não é a favor, nem contra. Quando você só observa. Silencioso, presente, imenso. A liberdade não vem de entender cada cena. Ela não vem da análise. Ela não vem de comparar o que é bom e o que é ruim. A liberdade nasce quando você silencia, quando você para de julgar, quando você para de tentar consertar e simplesmente se esvazia. Essa é a maior chave. A verdade não é somar, é subtrair. Subtrair ideias, subtrair feridas, subtrair dogmas, subtrair toda a bagagem que te fizeram carregar e que nunca foi você. Esvazie-se. Não um pouco, não pela metade, totalmente. Esvazie seus conceitos, seus sentimentos fixos, suas certezas, seus títulos, porque o que sobra não é o fim, é o real. Você está buscando respostas? Olhe para dentro. Você é o que está procurando. A resposta nunca esteve no mundo. O mundo é só reflexo. E agora, talvez pela primeira vez você possa simplesmente observar tudo, sem reagir, sem querer mudar, sem querer segurar. Só ser o espaço onde tudo acontece. E no tópico 4, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse espaço. O lugar onde o medo desaparece. Porque o medo só existe enquanto há forma, ego e passado. E no ser real, não há nada disso. Tópico 4. Você na totalidade do ser. Quando você se torna total e completamente vazio, não há mais necessidade de preencher. O vazio se torna o todo. O nada vira tudo. E nesse tudo, não há falta, não há esforço, não há busca. Esse vazio é o todo. É o eu verdadeiro. É o estado original antes de qualquer nome, antes de qualquer história. É o ser sem forma, sem passado, sem desejo, sem identidade. Mas mesmo agora, enquanto você ouve isso, a mente talvez ainda esteja tentando entender. Ela compara, mede, analisa. Será que já soltei?
Será que é isso mesmo? Será que estou perto? Solte. Totalmente, absolutamente, completamente. Solte o pensamento. Solte a tentativa de entender. Solte até o desejo de se libertar. Solte o corpo. Solte a mente. Solte a noção de que há algo para ser feito. E não se preocupe, isso não vai te transformar num vegetal. Você não vai se tornar um ser inerte sentado em contemplação eterna. Muito pelo contrário, você vai continuar vivendo. Você vai continuar fazendo, mas sem o peso de ser alguém que faz. Sem carregar o personagem, sem o controle, sem a cobrança. O fazedor se foi, e o que sobra é leveza. A vida continua, mas agora ela flui. Através de você, sem resistência, sem apego, sem medo. Você acorda pela manhã e sorri, sem motivo. Sente a brisa e ela parece te abraçar. Caminha entre pessoas, mas não está mais preso aos papéis, porque você sabe que o ser real não precisa interpretar nada. Ele só é. Essa é a alegria sem razão, a paz que não depende de circunstância, a plenitude que nasce do espaço. Você está na totalidade do ser. E nesse estado, a mente não tem mais comando. O corpo é leve, a dor se dissolve, a individualidade desaparece e o eu real se revela. E no tópico 5, vamos revelar a última camada. O que sobra quando tudo se vai. Quando não há mais história, personagem ou controle. Só a consciência nua, descansando em si mesma. Tópico 5. Você é o eu superior. Você é o eu superior. Sim, você mesmo. Esse que agora respira, escuta, observa. Por trás dos pensamentos. Por trás da história. Por trás do nome, da idade, da memória. Você é o eu perfeito e imutável. A consciência pura antes de qualquer forma. Antes de qualquer palavra. Antes de qualquer mundo. Nada mais existe. Nada mais existiu. Nada mais existirá, porque só existe um, e esse um é você. Mas não o você condicionado, não o personagem, não o ego. Você é aquilo que está antes e além. Você é o silêncio observando. A presença que assiste o corpo agir, a mente pensar, o mundo girar, sem se confundir com nada disso. E quando você segue o eu pessoal até a origem, quando você investiga, quem está pensando agora? Quem está sentindo isso? O eu desaparece. E só o que resta é o eu universal, a consciência, o absoluto. Esse é o segredo. Você não se conecta com o eu superior. Você o é. Não é uma busca. Não é um processo. É só lembrança. E essa lembrança vem no silêncio. Não é alcançada com técnicas, métodos ou esforço. É percebida no esvaziamento. Abandone tudo. Solte os pensamentos. Solte a mente. Solte até mesmo a ideia de que há algo para ser resolvido. Apenas fique quieto. Realmente quieto. E ali, nesse silêncio sem forma, você perceberá que não há nenhum problema a ser resolvido. Porque quem tinha problemas nunca foi você. Você é o eu. Você é aquilo. Você é o ser que vê tudo, sem ser tocado por nada. E nesse espaço, há uma paz que não é conquistada. Ela simplesmente é. Você não precisa acreditar. Tente, experimente. Funciona. E se algo em você vibrou com esse chamado? Se esse conteúdo falou com lugares que nenhuma palavra comum alcança, então volta aqui sempre que quiser lembrar. Porque essa é a chave. Lembrar. Não aprender. Não conquistar, só lembrar. O que você ouviu aqui não foi só um conteúdo, foi um código, um mapa, uma frequência. E como toda frequência, ela atua em camadas. Quanto mais você ouvir, mais você vai perceber, mais vai soltar, mais vai se lembrar. Por isso, se permita reassistir esse vídeo sempre que sentir o chamado. Mesmo que seja no silêncio, mesmo com o volume baixo, deixe ele tocar no fundo enquanto você vive, caminha, respira. Porque o que foi plantado aqui vai continuar trabalhando por você, mesmo que você não perceba. Esse conteúdo foi feito para falar com a sua consciência, mas também com o seu subconsciente. E isso acontece aos poucos, em silêncio,
como uma ressonância sutil que vai dissolvendo os muros que a mente construiu. Se você sentiu que isso tocou algo profundo em você, então deixa o seu like agora mesmo. Ele não é só um clique, é um sinal para o algoritmo entender que esse tipo de mensagem precisa alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, porque cada novo vídeo aqui é um chamado, um lembrete, um reencontro com a parte de você que nunca se perdeu, só se esqueceu. Ativa o sininho, comenta o que você sentiu, compartilha com quem você ama e, acima de tudo, lembre-se de que o silêncio é a sua casa e que você sempre pode voltar. Sempre. Gratidão por estar aqui. Gratidão por ouvir com a alma. Gratidão por ser. Nos vemos no próximo vídeo.